Uma das coisas mais desafiadoras da palestra é você escolher o nome, né? Porque eles vão falar assim, você precisa passar hoje o nome da tua palestra, que a gente vai botar no programa. Pô, o que eu vou botar de nome dessa palestra? E a gente desenvolveu todo uma história nas 4 palestras da Ana Couto que a gente está fazendo, da agência. Tiveram 2 ontem, tem mais 2 hoje. E a gente sempre quis falar sobre tensões. Então, a tensão que a gente quis trazer aqui é exatamente a tensão sobre como a marca olha para o digital e o que ela acha que é importante, né? São os indicadores que ela olha, são engajamento, mas principalmente presença de marca. Isso está presente no digital, presente nas redes sociais, então a gente escuta muito essa palavra. Só que, ao mesmo tempo, a gente acha que é necessário um rehab de pensamento, né? Um reboot, um restart. Então é isso que a gente vai estressar. A gente não está aqui para falar tanto de coisas táticas, a gente não está aqui para falar tanto de ferramentas enfim, coisas do dia a dia, mas a gente veio fazer uma provocação de pensamento. Tá? A gente acha que isso que pode ser diferente e bacana da gente trazer aqui para vocês. A gente vai fazer uma coisa interessante que tem uma hashtag que a gente criou, que é o ACPF. Todo mundo que quiser postar no Twitter ou algum comentário, alguma coisa sobre o que a gente está falando, ou alguma pergunta durante a palestra, o Gustavo que está ali, ele está me ajudando e ele pega e me sinaliza. Então a gente interrompe menos e a gente faz uma conversa mais colaborativa. Para começar bem o domingo de manhã, eu queria começar com alguns números, mas eu prometo que não passa de 6 slides, tá, gente? Mas só para a gente olhar um pouco de contexto, a gente tem que olhar número quando a gente fala de digital. Isso aqui são números do Google, atualizado desse mês, tá? E quando a gente olha aqui, eu sempre vou destacar o Brasil e principalmente quem é o melhor nesse quesito, mas eu sempre faço um paralelo com os Estados Unidos, porque eu acho que quanto a comportamento de consumidor, o brasileiro ele é muito similar, no caso, aos americanos, tá? 7 em cada 10 brasileiros já acessam a internet diariamente. É um número considerável. Muito parecido, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem uma condição econômica muito diferente da nossa. A gente sabe que em lugares onde tem um smartphone ou tem internet em casa não é uma coisa muito comum. Mas hoje, na geração Y, a gente já percebe que ter um smartphone, um jovem de classe D ou C, o cara sonha em ter um mega smartphone, ele não quer ter um carro. Então isso é muito engraçado, começa uma diferença cultural aí. Mas a gente também tem ainda o fenômeno das lan houses, que são muito fortes nesses lugares, porque ele tem uma necessidade muito grande de estar conectado. E o Japão está lá na frente quanto a isso. Sempre que o brasileiro entra na internet, ele entra nas redes sociais. Isso é fato. Então, a gente é o terceiro maior povo em acesso diário às redes sociais. A gente perde só para a Turquia e a Argentina. O brasileiro é muito sociável, né? Então a gente gosta de conversar, de ver o que os outros estão fazendo, de compartilhar o que a gente está fazendo. Então, é uma ferramenta que tem tudo a ver com a cultura do brasileiro. A gente já tem mais dispositivos de conexão à internet do que pessoas. Então, para o Brasil, 1.1. A hora que a gente olha mercados mais maduros, a gente vê esse número chegando a 4 vezes a população, 3 vezes a população. Que nada mais é do que o fenômeno da segunda tela, da terceira tela, da quarta tela. Eu estava mês passado no South by Southwest, tinha uma palestra que eu fui assistir, que era sobre o que vai ser a quinta tela. Será que vai ser o relógio? Será que vão ser a tela do out of home, né? Quando você está fora de casa e tem mais uma tela e você vai interagir, ela vai saber que você está ali. Mas o fato é, a gente está espalhado com dispositivos que eles fazem quase a mesma coisa e o que muda é o tamanho da tela em função da mobilidade que você quer ter ou do nível de experiência que você quer ter com o que você vai ver. Então, se você vai ver um filme, você tenta ver uma coisa maior, uma coisa mais rápida e prática para o seu dia a dia, uma tela menor que cabe no seu bolso. E o número do smartphone vem crescendo, e vem crescendo muito. Isso aqui, ano após ano, vem galopando, né? Hoje em dia, se você entrar numa operadora, e há um tempo atrás, recente,
no início do ano passado eu voltei para o Brasil, eu estava trabalhando, morando fora, e eu queria arrumar um telefone para ter um segundo telefone, eu queria ter um mais barato, aqueles da Nokia, pequenininho, que você não consegue comprar hoje mais, né? As operadoras querem te empurrar um smartphone, né? Porque é um negócio melhor para ela, mas também é o que o consumidor procura e quer, né? Então a gente já tem uma penetração ali de 30% do smartphone. Nisso a gente está um pouco mais, a gente está na metade comparado aos Estados Unidos. E o que isso tudo muda na forma que o consumidor ele se comporta com o consumo? Na hora que a gente se compara com a Coreia, por exemplo, versus os Estados Unidos, olha que interessante. 2/3 dos brasileiros que pesquisam online antes de fazer uma compra. Então, só que esse número é exatamente idêntico a um que a gente já viu, que é o percentual da população que está acessando a internet. Então, assim como toda vez que o brasileiro entra na internet, ele vai olhar as redes sociais, se tem algum consumo que ele está almejando, ele vai pesquisar na internet. Ele vai para a internet e ele vai olhar. E olha que interessante, esse comportamento, que é uma questão de uma absorção de uma cultura de digital, de comportamento digital, no brasileiro ela é mais forte do que no americano. E aí, isso aqui é um reflexo só de uma categoria, tá? Da categoria de vestuário e calçados. E a pergunta da pesquisa aqui foi: como você fez sua última compra de roupa ou calçados? 28% dos brasileiros falaram, foi uma compra online, versus 31% dos americanos. Um número praticamente idêntico. Então, a coisa aqui para a gente está caminhando muito rápido. Esse foi um número que me impressionou. É incomparável com Coreia, ou China, ou Inglaterra, que tem um comportamento muito mais digital e eles são muito mais frios, né? O brasileiro ele é sinestésico, ele quer pegar, ele quer sentir, ele quer vestir na hora. Ele não quer esperar 2 dias para chegar, para se não ficar bom ele devolver e pedir de novo. Então isso pesa um pouco, mas é interessante ver esse tipo de coisa, né? Que antes achava que, com exceção de eletrônico e um livro, seria difícil você pensar que as pessoas iam avançar, o digital ia entrar mais dentro desse comportamento. E não é à toa que a gente vê que o digital está ganhando cada vez mais espaço. Isso quer dizer que ele está sendo cada vez mais relevante para as pessoas. E o reflexo dele ser cada vez mais relevante para as pessoas é que as marcas e os anunciantes estão olhando para isso com cada vez mais cuidado. E isso tem um reflexo que, numa pesquisa do CMO Council, que é uma organização americana, em 2008, o volume de grana dos clientes, o percentual do budget que vai para o digital, ele passa, por exemplo, o budget de televisão. O que isso significa quando a gente olha, por exemplo, para a indústria da propaganda, né, do advertising, onde hoje as maiores, e aí no Brasil, tudo bem que a gente tem aí uma grande potência televisiva que segura um pouco esse cenário, mas se quem influencia isso aqui é principalmente o consumidor, uma hora essa onda vai chegar, e vai chegar para todo mundo. Então a gente falou de várias telas, a gente falou de vários dispositivos, conexão, e aí qual que é a realidade, qual que é a tensão que a gente está percebendo do mundo que a gente foi preparado, e a gente estudou, e a gente fez faculdade, e a gente começou a trabalhar, e o que a gente está tendo que lidar agora, né? Então, o que significa você ter que construir um engajamento, ou você ter que se conectar com uma mensagem, uma proposta de marca, qual que é o teu claim, né? Qual que é a tua razão de existir, qual que é essa mensagem que você vai pensar e ela tem assim um segundo sentido, que ela é super legal e os criativos piram quando eles têm a ideia, mas você está falando para uma galera que está no intervalo da novela, ela está com o computador no colo e conversando com o WhatsApp com a amiga. E ela está emocionalmente desengajada com aquela mensagem fantástica que a gente pensou. O caminho a se percorrer pelas marcas é muito mais complicado. O caminho para se construir uma awareness com as pessoas, para que elas entendam o que é a tua mensagem e qual que é o teu diferencial e por que ela deveria prestar atenção na tua marca. Para então ela estar comprometida com o call to action que você está tentando fazer, compre, experimente, veja, reserve, fale sobre, fica muito mais difícil.
E aí o marketing ele começa a adotar cada vez mais, né, no digital, velhas receitas que antes deram certo. E é um olhar meio tática de guerra, né? Tanto é que a gente passa a começar a chamar as pessoas de target. Qual é o target da campanha? Qual é o target? O consumidor. Então, quer dizer, o teu papel é ser um consumidor. Desculpa. Como se fosse uma vaca leiteira, né? Que ela está ali para dar leite. Então, você é o consumidor, você está aqui para consumir. E aí o olhar sobre o digital é uma mídia mais barata, para a gente de maneira mais eficaz impactar mais gente, né? Que tipo de bala eu vou usar para dar esse tiro que eu vou acertar mais gente? E ainda por cima, economizar dinheiro, porque vai ser muito mais barato do que um flight televisivo em horário nobre. Isso é o que pensam e é o que a gente aqui está questionando. E o pensamento ele vem de uma forma a questionar também qual que é o percentual desse target que a gente vai atingir. Né? Se a gente fizer dessa forma, usando o digital, vamos estar em todas as redes sociais, vamos usar uma frequência, vamos ter um time dedicado, a gente fala, pô, né? As pessoas vão ver a gente. Né? Parece super legal. Aí começa a chegar nessa tensão, né? A gente impacta o target e aí a gente está presente. E parece muito óbvio, e pensando de uma maneira linear, pensando pelas regras do jogo como a gente conhece, e como sempre funcionou, parece que é isso aí. Então a gente vai procurar sobre engajamento, e a gente vai tentar ver, tipo, será que tem alguma coisa nova que a gente não está sabendo? E aí a gente se preparando, e um monte de gente da equipe de estratégia me ajudou a montar esse material. A gente foi para o caminho mais óbvio, vamos pesquisar no Google. E a gente chegou a 13 milhões de resultados. E aí a gente tentou dar uma olhada, assim, falou assim, o que tem lá? O que será que eles estão falando? E não é nada muito diferente do que a gente já sabe e já viu, e quem aqui trabalha em agência, trabalha com digital, escuta isso aqui todo dia. Tá? Como que a gente pode trazer o novo? E qual que é a diferença entre quem está sendo bem sucedido e está saindo na frente versus quem está errando? Está olhando essa mídia mais barata como uma oportunidade e, na verdade, ele está destruindo o valor de marca. Eu trouxe um exemplo sobre esse novo contexto lido de uma maneira interessante e vários exemplos de erros míopes que a gente juntou aqui. É um anúncio, porque no fim é difícil a gente olhar para a estratégia, né? Estratégia é uma coisa que é difícil a gente julgar se não foi a gente que fez. O que a gente pode fazer, muitas vezes, é um retroplanning, de você olhar uma execução criativa e você andar para trás e você voltar e entender qual foi o insight desses caras. O que eles fizeram dessa forma? O que estava por trás dessa estratégia? Qual foi o briefing do cliente? Né? Então, esse exercício de olhar de trás para frente é muito bom e ajuda a entender. Isso é um comercial da Honda nos Estados Unidos, feito para jovens, para millennials, sobre se você vai comprar o primeiro carro, e esse foi o briefing, a gente quer que você pense sobre Honda. Só que a gente está falando de uma audiência desengajada, né? Várias telas, tal, fazendo a televisão tá no fundo ali, né? Igual música ambiente. Essa é a solução criativa que a Honda fez. É bom que se tinha alguém dormindo também depois desse vídeo. Conta pra mim, o que vocês acharam aqui? O que tem de interessante aqui que vocês acham que foi algum artifício que eles usaram para operar bem e desempenhar um papel ali, um objetivo que eles tinham dentro desse contexto que a gente está falando? Alguém quer? Se você não prestar atenção, você não consegue ler e entender. Ele te desafia. Outra coisa é a questão estratégica do uso do som.
é um dos sentidos que ele, por uma questão natural nossa, ele te desperta, né? Eu não sei quem tem cachorro em casa aqui, se assovia, o que o bicho faz? A gente nisso é meio semelhante. Então o som ali, começa os tiques, ele vai contando uma contagem regressiva, você já olha, então ele te trava. E foi uma maneira curiosa, interessante e inovadora deles tentarem navegar nesse novo contexto. Espero que não comece todo mundo a querer fazer isso, né? Porque senão vai ficar uma loucura. Mas vamos olhar aqui para alguns exemplos que a gente está chamando de miopia. Você olha para um resultado muito curto, que é o seguinte: eu quero causar awareness dessa coisa aqui pequenininha. E aí não tem uma conversa, um olhar sobre a estratégia de marca, né? Assim, tudo bem que olhando no micro pode parecer interessante essas ações aqui, mas olhando no macro eu acho que elas são extremamente negativas. O último CD do YouTube. Quem aqui de vocês baixou esse CD? Comprou ele? Quem aqui de vocês reparou que esse CD apareceu na sua biblioteca do iTunes? Não foi só você que odiou, não. Tá? A gente procurou no Facebook, né? A menina falando aqui, você pode, por favor, quando vocês forem lançar o próximo álbum, não fazer o download automático na minha playlist, porque isso é muito rude. E teve um baita buzz, eles tiveram que tirar isso aqui, ou enfim, se desculpar. Né? Eles deram um framing no assunto como se fosse um presente da Apple, do YouTube para você. Na verdade, foi uma estratégia de aumentar o alcance. Né? Bota lá que, né, você eliminou um processo e a pessoa tem que você está forçando as pessoas a querer ouvir. Quem lembra aqui da revista Bis? Estou entregando a idade aqui. Vocês lembram da revista Bis? Uma revista de música, né? Antes da internet. Se você comprasse uma edição da revista Bis e viesse o CD do YouTube junto, no preço da revista, vocês iam gostar? Isso é animal, né? Eu ia achar legal. O que tem de diferente? O que muda? O conceito não é o mesmo? Não. Né? Te deram, tal. Vamos olhar para outra coisa. Quando você quer consumir conteúdo. E aí eu quis entrar no Guia Folha para dar uma olhada o que eles estavam falando sobre o PEF. Aí vamos olhar aqui num conceito de relevância dada por pixel ou metro quadrado. O conteúdo que eu quero acessar, ele é isso aqui. Para mim, todo o resto aqui é lixo. E ele está me dando um pedaço, ele está dando mais valor para tudo isso, porque o olhar dele é de remunerar o modelo e isso aqui é uma excelente plataforma pela quantidade de pessoas que me acessam todos os dias, para você impactar as pessoas, você estar presente. Então você anuncia, bota um plano lá e budget para você ficar lá piscando na frente das pessoas. E o pior são esses, né, que aparecem bem na cara do que a lei você tem que fechar. E agora eles estão usando uma coisa que é engraçado, o xizinho de fechar só aparece depois de uns 3 segundos. Vocês já repararam nisso? Que é irritante, você quer fechar e ele quer que você... E é minúsculo, para você errar e para abrir. Eu falei, não, deixa eu então ver os vídeos do PEF, da campanha que eles fizeram, que foi super legal o negócio dos GIFs. E aí o YouTube me obrigou a assistir essa propaganda desse biscoito. Tudo bem que aqui não está o horário, mas já era tarde, eu estava com fome. Não sei como é que ele sabia disso. Mas não tinha mais o botão de pular. E eu queria ver o vídeo, não conseguia. E o Booking querendo me vender um hotel ali. A gente é interrompido o tempo todo, né? Quando você finalmente consegue se livrar do anúncio, aí agora aparecem esses pequenininhos assim que estão falando que você precisa fazer isso ou fazer aquilo. E aí o negócio começa a ficar mais sério e mais pessoal. Tipo, eles entram no teu telefone, entendeu? Eles entram no teu WhatsApp. A sensação que você tem, né? Porque, é o teu WhatsApp, você baixou, você escolheu tua fotinho, você foi lá e, né, escolheu os seus amigos que você quer conversar. É um espaço teu, como se fosse a sala da tua casa. Parece que é uma cena meio de equipe de SWAT, de filme americano, que os caras entram pela janela, assim, de corda, quebrando tudo. Ele chega, te dá um tapa na cara, fala a mensagem que só ele quer falar e você não quer ouvir, e ele vai embora. Tipo, intrusivo, né? E esse aqui, para mim,
para mim, essa marca tem um humor muito negro. E toda vez que eu recebo um e-mail deles, e é todo dia, eu já abstraí já. São essas promoções, né? Eu comprei uma vez, há uns 12 anos atrás, alguma coisa lá. E nunca mais parei de receber isso, porque por mais que você tente cancelar, né, aquelas coisas de você escolher não receber a listinha, e mesmo assim eles ainda veem um vídeo daquele cara lá, querendo falar por que você não deve sair, aí o vídeo chama até churn, né? E tipo, não, as promoções, não saia daqui. Aí você fala assim, não quero mais receber. E mesmo assim no dia seguinte o e-mail chega, né? Então, não dá para se ter as marcas, né, terem uma visão unilateral, que é o seguinte: eu vou te impactar com a minha mensagem. Não, as pessoas querem receber isso, é importante, eles têm que saber, e vamos atacar por todos os lados. E a gente se sente desrespeitado. Eu vi várias pessoas aqui, eu falando dos cases, todo mundo, não dá para fechar, é pequenininho e tal. A sensação que dá é que a gente gostaria que todas essas marcas intrusivas e alucinadas pela nossa atenção parassem de nos seguir, nos deixassem em paz, né? Que a gente domina a ferramenta, a gente tem acesso, a gente tem smartphone, e quando a gente quiser, a gente vai procurar você, marca. O fato é que as regras nas suas mídias são diferentes das regras nas minhas mídias. Qualquer marca tem o direito de comprar o espaço que ela quiser no programa de televisão que eu gosto de assistir, no jornal que eu compro domingo de manhã, ou na revista semanal que eu gosto de dar uma lida. Pode comprar quantas páginas que você quiser, fazer o que você quiser naquela mídia. Mas na minha mídia, não. Na mídia que eu criei. A gente tem essa sensação que a gente criou, né? Porque você criou o teu perfil do Facebook, você instalou a tua versão do WhatsApp, você está no teu computador, na tua internet, acessando os seus sites, você está no teu e-mail, e mesmo dentro do teu e-mail tem espaço ali, dependendo de quem é o provedor que você usa, que eles botam para te impactar. Então, quanto mais pessoal esse canal, menos intrusiva e interruptiva a marca tem que ser. Isso é diferente do que a escola do marketing da comunicação ensina. Porque as ferramentas, os livros, os moldes, os cases, são todos de uma época pré-digital. Isso está muito novo ainda. Por mais que não pareça. Mas na academia está. Então tem um pedaço do nosso conhecimento que a gente precisa se livrar dele. Que a gente tem que pensar diferente quando a gente está pensando sobre o digital. Não é sobre uma nova ferramenta, não é sobre uma nova maneira de fazer budget ou de fazer plano de marketing, mas é muito mais sobre o olhar. Como que você olha para esse contexto e como que você entende que teve coisa que mudou. E em função dessas mudanças, a gente tem que trabalhar um como diferente. As marcas precisam sim fazer um digital rehab, né? Elas têm que passar por uma reabilitação para poder vencer antigos vícios e entender que ou você muda ou você vai passar cada vez mais a ser menos relevante, a menos que as pessoas dependam de você, porque cada vez mais a gente vai ter mais escolha. Então vamos dar 2 passos para trás e vamos olhar por que o digital muda e por que ele é relevante e por que a gente deve prestar atenção em tudo isso que a gente está falando. O digital é considerado a terceira grande onda. Ele tem impactos de mudança na humanidade tão profundos que só aconteceram outras 2 vezes na nossa história. Quando a gente saiu de tribo e começou a se fixar num lugar. Quando a industrialização veio, né, a Revolução Industrial, e a produção em massa passou a ser uma realidade, e efetivamente as cidades conseguiram absorver as grandes populações para trabalhar. E, by the way, né, toda a nossa academia e todas as faculdades e todo o estilo de formação e acadêmico que a gente tem foi todo formado e construído para formar pessoas dentro do conceito de trabalho e de quais eram as atividades de uma era industrial.
E agora vem o digital, mudando tudo, mudando a forma como a gente faz as coisas, como as pessoas se conectam, como as pessoas se conectam com as marcas e como os negócios acontecem. Se a gente está falando, por exemplo, de transporte, né? Não sei se vocês sabem, mas o Uber ele já vale mais do que a Delta Airlines, né? E os caras não têm nenhum ativo, né? Eles são uma empresa de transporte, né, de pessoas, eles servem um propósito de logística e os caras não têm um carro. E eles valem mais do que uma Delta Airlines, que tem avião e turbina e pontos em aeroportos do mundo inteiro. Por quê? Por que um Facebook vale o que vale? O que esses caras estão vendo que a gente não está vendo? Será que dá para ter o mesmo olhar linear que a gente tem? E engraçado que é o seguinte, qual que é a excelência competitiva do nosso país, né? A gente fala que a gente é o celeiro do mundo e tal, né? Eu acho que o Brasil, e gostam de falar que o brasileiro é criativo, a gente tem que olhar institucionalmente para o digital com um pouco mais de atenção. É uma grande oportunidade a gente efetivamente fazer diferente e sair na frente. Tem países, como por exemplo a Inglaterra, que na época da Revolução Industrial elas eram uma megapotência e perderam isso. Ela viu a oportunidade do digital e está correndo atrás. Países como Holanda, na Escandinávia, por exemplo, a Suécia, que é uma potência em pensamento digital e desenvolvimento de coisas, né? São lugares onde a gente está vendo coisas como Spotify, da Holanda, que foi o Skype, que foi comprado pela Microsoft, né, que comprou. O fato é que tem 3 pilares aqui que a gente já falou e abordou, que são os principais porquês dessa mudança. A internet com a overdose de informação que a gente tem, então está muito fácil a gente acessar. Então, qualquer coisa que uma marca fala, você vai online e você vê, pesquisa, né? Eu sou a melhor, né, por exemplo, um carro, né, eu sou a melhor picape da categoria. Aí você vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhada e vê um monte de gente reclamando que, sei lá, o motor pega fogo, né? Em quem que você acredita? Então, muda muita coisa, esse acesso de informação. A social media, com a possibilidade da gente estar hiperconectado, acho que todo mundo aqui já teve a experiência de você querer saber alguma coisa e você não quer confiar no Google, você quer confiar em quem você confia. E aí você vai lá e posta uma pergunta e seus amigos colaboram, né? E às vezes respondem. Isso é uma coisa que dá muito poder e traz muita mudança. E o mobile que traz o fato de você estar online o tempo todo. Eu queria ouvir de vocês o que o digital... o que para vocês é o digital? Uma definição, né? Eu tentei olhar no dicionário e rolou um fail aí, que eu li e falei, cara, não. Eu olhei outro dicionário, não. Então, eu queria ouvir de vocês, se alguém quiser compartilhar o que o digital significa para vocês. Alguém? Um monte de coisa, né? Difícil de juntar numa coisa só. Eu acho que não tem mais o lance do on e off. E por mais que a gente escuta isso o tempo todo, tá bom, não tem on e off, tem o quê? Tem que a gente está on o tempo todo. Tem que a gente vive uma realidade conectada. E não tem um ou outro, são os dois ao mesmo tempo. E o legal disso é que isso significa infinitas possibilidades. O que as pessoas querem, o porquê elas querem, o que elas fazem, o porquê elas fazem, isso mantém igual. O que muda é o como com o digital. Então, as premissas de quais são as necessidades das pessoas e o que o digital traz, na verdade, a gente está falando de uma mudança de forma. Nunca pegar um táxi, mandar uma mensagem para uma pessoa, se comunicar, pesquisar alguma informação, foi tão rápido, simples, preciso, eficaz, divertido, fácil, seguro, consciente, sem costura, um processo liso, mas principalmente no controle. Eu acho que esse é o principal ponto do digital. Tem um shift de poder aí. E o poder efetivamente passa para a mão das pessoas. E acho que isso que é um dos principais pontos que as marcas precisam entender. Senão elas não vão conseguir fazer essa reprogramação de pensamento. A hora que a gente olha para... Quais são, então, as necessidades do negócio? Então, vamos falar de business. E vamos olhar para as pessoas, né?
E a gente escuta muitas marcas falando, a gente coloca as pessoas no centro da nossa estratégia. Legal, mas você está entendendo bem quais são as necessidades das pessoas? Existe uma tensão grande aqui. E aí eu tomei puxão de orelha de todos os designers que falaram, esse slide não funciona. Eu falei, eu quero que esse slide funcione dessa forma. E no projetor não fica assim, porque o verde com... O professor Danilo me ajuda. O verde com vermelho não funciona, né? Ele dá um choque no olho, assim. Eu queria criar uma tensão visual proposital aqui, porque é algo que nem sempre a gente quer olhar. Que é como realmente as marcas que não estão entendendo bem esse contexto digital olham para a necessidade das pessoas e para a necessidade do negócio. Ele entende que o papel do business dele, o que ele cobra às pessoas, o que ele bota na meta dos executivos, é que você consiga desenvolver, produzir, distribuir, anunciar, vender, faturar e repetir. Só que mais rápido, mais barato, e não esquece da presença digital. Que a gente tem que impactar as pessoas, novas mídias, várias telas e tal. E no olhar deles, a necessidade das pessoas, o que as pessoas precisam? Pô, as pessoas querem comprar, o brasileiro agora classe C está com mais dinheiro, mais acesso ao crédito, consumo reprimido. Quantas pesquisas, quem trabalha em agência bate o olho e vê, fala sobre o consumo reprimido. Os pais dessa pessoa nunca teve, então ele quer ter, então ele vai consumir. Então é um cara que é o seguinte, ele precisa receber esse estímulo, né? E ele vai responder a esse estímulo, porque ele quer conhecer, ele é interessado, o brasileiro é sociável. Ele vai se interessar, a gente vai despertar o desejo com aquele claim da marca, aquela campanha maravilhosa. E ele vai acreditar na nossa promessa e vai comprar. Ele vai usar, ele vai falar sobre a experiência dele, poste, né, o que você achou e tal. E você vai repetir. What reason are we here? Why do we exist? Is it just to make money? So the only straight lines made in nature are made by man, but nature's not like that. Nature's more networked. It's more like an ecology. And the reason why this is important is in fact that we now live in what many describe as the network society, where we are creating, collaborating in ways which defy the logic of our industrial era. And this really is creating huge problems for people. People are sort of trying to deal with this new world, but they don't understand its language, they don't understand the logic. So my belief is that we need a new philosophy. We've got to sort of de-school ourselves in the logic of straight line thinking and re-school ourselves in the sort of no straight line logic. So you've got to think hard about what type of value are you creating for your customers? How do you become attractive to these people? How do you inspire creativity and innovation? How do you use distributed intelligence to allow people to want to be part of that experience? And you have to focus on that to an almost sort of obsessive approach. As marcas precisam evoluir de uma cultura de delivery para uma cultura de learning. Isso é outro ponto fundamental desse rehab. Tá? Então, muito mais do que a entrega, lógico que a entrega tem que acontecer. Né? E é lógico que it's not about money, né? Mas o dinheiro ele é importante sim. Né? Nenhum negócio sobrevive sem resultado. É através do resultado que a gente paga impostos, que a gente paga salários, né? Que a gente distribui dividendos e que a gente pode ter mais grana e investir naquilo que a gente faz, desde que muito claro, esteja bem articulado. Mas o fato é que o modelo está quebrado. Não dá para a gente pensar mais nessa lógica de negócio linear e a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais orgânica e efetivamente olhando para o que a gente vai trazer de valor. Então tem um depara aqui, onde na verdade isso aqui tem que deixar de ser o que as marcas fazem para ser apenas a forma que elas entregam esse troço do lado de cá. Então a gente está falando de uma entrega de oportunidade, liberdade de escolha, de atuação, empoderamento das pessoas, do teu consumidor, pensar numa estrutura que ela tem um mutualismo ali, um equilíbrio de forças, uma diversidade de oportunidades e também de
de forma que você seja uma marca que você é inclusiva. Usar a tecnologia para você entregar eficiência na experiência que você dá para as pessoas, mas de forma que as pessoas tenham também essa independência. Não esqueça do design, então trazer a beleza na vida das pessoas é importante. Mas principalmente uma articulação de valor. Que valor você traz para a mesa? Eu não sei se vocês conhecem essa startup, a Boycott. É um aplicativo de celular que nos Estados Unidos, você escaneia o código de barras de qualquer produto e ele olha para toda a cadeia e ele te dá opinião para você conseguir tomar uma decisão de consumo mais consciente. Então tem lá uma marca para criança, super legal, aí você vai lá, você escaneia e ele fala assim, esses caras só usam produtos com transgênico. A escolha é tua, se você quer comprar ou não. Ou você escaneia alguma coisa e fala, várias vezes essa marca já recebeu processos que ela utiliza mão de obra infantil em países distantes da Ásia. O boicote é um dos sinais de que a gente não é mais só um consumidor. A gente é alguém que efetivamente a gente vota com o nosso dinheiro. O que é o voto? E acho interessante o uso da palavra voto. É um ato de civilidade. É você exercendo uma responsabilidade sua como cidadão. É uma questão de você não só escolher uma pessoa, ou menos pior, mas você efetivamente escolher alguém que, por merecimento, deve estar ali. E que, principalmente, ele acredita naquilo que você acredita. Espera aí, a gente está falando aqui de uma revolução digital ou uma revolução social? Ou as duas coisas? Tem uma frase do Foucault, que ele fala, onde há poder, há resistência. Né? Muito das dores que as organizações sofrem, que as marcas sofrem, que as estruturas sofrem, que os executivos sofrem, é pelo fato de que a gente tem uma tendência natural a fazer o que a gente sempre fez, a fazer da forma que a gente conhece e da forma que sempre deu resultado. Né? Muitas vezes, se você for fazer um trabalho de pesquisa de algo, né, a gente recorre ao quê? Olhar para trás. Né? Então, se não é um exercício de future mapping, que é muito mais imprevisível. Tem uma lenda que é muito bacana, do Rei Canuto e a Maré. Na Anglo-Saxônia, por volta dos anos 1050, esse cara dominava o esquema todo lá. Ele era o cara. Ele era uma figura muito arrogante, ele era um cara muito poderoso. E uma vez na frente do exército dele, antes de uma batalha, para provar o poder que ele tem, ele parou na frente do mar, com a maré avançando, e ele ordenou que a maré parasse. E ele quase morreu afogado. O fato é que não interessa o quão poderoso você é, porque se uma onda que vem e é inevitável, ela vai vir, ou você se adapta, né? Ou você cria sistemas para poder se adaptar e fazer a gestão dessa mudança e ter sistemas que reduzem a dor do processo, porque mudar dói, você vai quebrar a cara. E acho que a indústria da música é um excelente exemplo, porque todo mundo conhece. O que a indústria da música entendia que era o business dela? O que ela tinha certeza que era o business? O que ela fazia de fato? Vendia CD. Ela achava que ela estava no business de vender CD. Ela não estava definitivamente no business de vender CD. Para mim, eu acho que ela estava no business de trazer alegria e prazer através da música. Conectar artistas e pessoas sem uma limitação de tempo e espaço. Nenhum de nós aqui viveu isso, mas antes, para você escutar música, você tinha que ir onde o músico estava. Né? Isso perdeu com o tempo. E virou uma excelente cadeia, né, daqueles itens que você falou, né, taxar as bandas e tal, faça CD, produza, distribua, um excelente sistema de logística e distribuição. Esse era o business. Faz um CD, até tantas faixas, coloca ali, vende, promove, e esse é o business. E foi assim que foi tudo formatado, treinava-se pessoas para fazer isso. E aí veio o digital, vocês lembram do Napster? Por que os caras não olharam para o Napster e falaram assim, olha que legal, toda essa cadeia que a gente tem aqui no meio virou lixo. Vamos abraçar esse troço que a gente vai bombar.
Não. Porque eles não conseguiam articular verdadeiramente qual era o valor que eles traziam para as pessoas e qual era o business deles. É muito difícil para várias marcas olhar para isso. Dois outros exemplos que eu vou falar muito rápido quem inventou a máquina digital? Kodak. O problema é que ela ganhava muito dinheiro fazendo filme de rolo e vendendo aquilo. E uma cadeia que ganhava dinheiro revelando. Quem inventou o touchscreen de celular? A Nokia. Só que eles acharam que era uma tecnologia que... Então ela não investiu, aí foi lá o iPhone e fez. E nisso ela criou uma revolução. O fato é que a gente muda, a gente gosta de mudança que a gente gosta. O que é mudança que a gente gosta? É a mudança que a gente está no controle. É você que está mudando, é você que está com a rédea. O problema é que rolou um power shift aqui que a gente falou. E as empresas não mais controlam o processo. Elas estão agora no banco do passageiro. E essa mudança é dolorosa. Principalmente quando você olha para a maioria dos CEOs, e a gente está falando de pessoas que já estão a partir de uma idade que a visão de mundo delas é diferente. Teve um número super interessante que eu vi, eu podia ter trazido aqui, eu só lembrei disso agora. Mais de 70% dos CEOs americanos estão no seu último emprego. Olha que louco isso. Mais de 70% dos CEOs americanos estão no seu último emprego. Peraí, então a gente está falando que a mudança do poder ele é na comunicação ou a gente está falando que muda o poder é nos negócios? Porque é mais profundo. A gente escuta muito, tanto na agência ou nas redes sociais ou em papo que a gente vê sobre digital, que agora a comunicação é feita pelas pessoas, é um diálogo, não é isso? A conversa vai mais por essa linha. É muito mais profundo que isso, gente. A gente está falando de uma mudança de poder dentro do negócio. Então, as marcas elas precisam ter um plano B. Elas precisam efetivamente ter esse rehab. Elas precisam efetivamente decidir por um caminho que significa olhar para o negócio e desenvolver uma visão de mundo que muda tudo. E muda a forma que você vê as coisas, de uma maneira muito profunda. Então a gente está falando de uma coisa muito maior do que a comunicação, tá? Muito maior do que um papel da agência. Mas entender isso muda muito e influencia como se faz comunicação e qual que é o trabalho da agência. Como que você olha para toda a jornada que é construída entre a marca e as pessoas e a gente tira tudo que é lixo e a gente olha e tenta amplificar o valor. E esse é o olhar sobre negócio. Quando a gente fala de estratégia de negócio, arranca o lixo fora e aumenta o valor que você entrega para as pessoas. Quando a gente olha para a marca, você precisa entender que não é sobre a sua marca, a sua história, a sua tradição. É sobre as pessoas e o mundo. Então, quando você fala de propósito e qual que é a primeira coisa que você mira, para onde está apontada a bússola, não pode ser só sobre fazer dinheiro. Não pode ser. A gente está vendo cada vez mais nos Estados Unidos empresas que estão envolvidas em ter uma relevância cultural por causa das opiniões dela, das opiniões que elas têm. Não sei quem viu a palestra da Ana, ela apresentou o case do que está rolando agora com o Starbucks. Eu não sei se vocês viram, se vocês sabem, na discussão sobre igualdade de matrimônio, onde ele tem uma opinião clara, a empresa, porque ela acredita na diversidade e ela trabalha e emprega nos Estados Unidos 200 mil pessoas, e ela quer igualdade para as pessoas. Ela sabe que isso é importante para ela e para quem trabalha nela. E ela começou a sofrer boicote. Ela não mudou a opinião. E mesmo depois de um analista financeiro perguntar para o CEO, numa apresentação de resultado, e falar: vocês estão tendo impacto no resultado do negócio. Você vai mudar a sua opinião? E ele falou: não é apenas sobre dinheiro. Eu ainda dou um retorno sobre o resultado de 38%. Na nossa economia isso é muito bom. Se você não acredita no que a gente acredita, se você não está satisfeito com o resultado, a América é um país livre.
Você pode, por gentileza, vender as suas ações. E o cara foi ovacionado, todo mundo batendo palma, e era uma coisa super séria e tradicionalmente muito careta, que é uma apresentação de resultado cheia de analista. E aí, uma semana depois, o cara sai na capa da Time, falando sobre a relevância cultural que essa marca tem. E qual que é o papel dela no mundo. E o cara vende café. Então, independente do que você faz, tá? Mais do que impactar e se fazer presente, tente construir relações conectadas ao teu propósito, ao que você acredita que você traz para as pessoas, né? E um olhar diferente que ou você é parte da solução ou você é parte do problema. A gente vive num mundo de crise, né? O Brasil está em crise, a gente tem várias crises aí. Lá fora tem crise também, outras crises diferentes. Mas o olhar está cada vez mais recaindo sobre o papel que as marcas têm que fazer, do que as marcas têm que fazer, como um protagonismo que aumenta a responsabilidade. A gente vive num contexto de instituições falidas, de uma falta de um norte, e nos Estados Unidos, por exemplo, é muito claro que é a iniciativa privada, através das marcas, que estão desempenhando esse papel. Então, acho que o primeiro passo é você começar através de um propósito. E um propósito claro. Eu vou citar uma outra coisa que a Ana falou ontem, que é o case da Intel, que eu não trouxe o vídeo aqui, mas vocês podem procurar, que é uma iniciativa que chama Conflict Free Minerals. Para você fazer o chip, você precisa de uma série de materiais que geralmente você acha em lugares distantes da África, que são países dominados por regimes autoritários e do mal. Ela não quer mais esse tipo de coisa no produto dela. Tudo bem que é do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, do fornecedor, mas ela entende que ela que tem que puxar, elevar o sarrafo. E foi um projeto de 5 anos e agora, a partir de 2016, ela vai conseguir ser conflict free. O que isso mostra sobre um mercado que, com o avanço dos concorrentes da China, está sendo cada vez mais comoditizado? E ela é uma empresa B2B, então também é uma quebra aí na questão de que quem é B2B não pode se conectar com pessoas, mas é um excelente case do que se pode fazer e para onde a gente pode caminhar. Pense na jornada das pessoas. Com o digital, uma campanha, um trabalho publicitário, ele cada vez mais ele vai ser um estímulo para uma conversa. Então você tem que pensar qual que é o próximo passo. A gente vai levar esses caras para onde? E como que a gente continua essa conversa aumentando a profundidade e sendo diferente e inovador. Mas não é mais uma questão de você ser linear. Você tem que pensar que muitas vezes é de uma forma colaborativa que o impacto acontece. E você não tem que olhar só para o valor do consumidor, mas para o valor que a rede dele também tem, né? Porque é assim que as coisas se propagam. A incerteza é a única certeza. A gente está num mundo que está cada vez mais líquido. Eu recomendo, para quem tiver mais interesse, ler um livro ou ver o vídeo de um cara que chama Eric Ries, que chama The Lean Startup, que é um livro super legal. E ele fala sobre a cultura de uma startup. Independente da empresa que você está e qual que é o tamanho do teu negócio, você precisa pensar como uma startup. Porque o principal ponto de uma startup é saber viver e crescer num território. Por que as empresas adoram usar o digital na comunicação e evitam ao máximo usá-lo no atendimento ao cliente? O cara já comprou, né? O depois sempre dá mais trabalho. Não dá. Né? Quem saiu muito na frente nesse aspecto, a KLM, a companhia aérea holandesa, em 2012 ela já tinha uma infraestrutura de equipe de Twitter que era do mesmo tamanho do call center dela. Que ela entendia que com isso ela conseguia ser muito mais eficiente. E hoje ela é vista como umas marcas que melhor abraçam o digital. Então quem quiser olhar sobre boas práticas, dá uma fuçada sobre a KLM. Tem até um vídeo dele, do diretor de marketing, numa conferência da Social Bakers, que é super legal, que ele conta como que ele estrutura a equipe, quais são os KPIs que ele tem. Aí está falando de tática, que vocês podem olhar.
Pô, cortou ali. Estava escrito Crowdsource Culture Creation. Não faz um crowdsourcing só de desenvolvimento de produtos se você já faz crowdsourcing na empresa. Se você escuta as pessoas e de uma forma colaborativa, você inclui as pessoas para participarem dos processos de criação das coisas. Mas pensa que isso também é fundamental na criação da cultura em torno do teu negócio. O Starbucks é muito mais do que um lugar para você tomar café, que tem sofás de couro gostosos de sentar e ficar lá o dia inteiro. Ele tem uma cultura que ele desenvolveu junto com as pessoas, né? E é quase que quem está ali comprando café e querendo passar ali o dia inteiro e tomou só um expresso, que define a cultura do lugar, muito mais do que quem trabalha ali. E ele não quer que você vá embora. A métrica de giro e rentabilidade por metro quadrado, pensando em vai e vaza, né? Já, sabe aqueles lugares, você está comendo, ele já traz a conta, né? Ali não tem problema. Esse aqui é um contraponto total a tudo isso que a gente está falando. E aí tem uma palestra do Felipe Ozelin, que quem curtir esse assunto deve assistir, que é sobre a ressaca do digital. Para mim isso é uma verdade, eu não sei se é para vocês, mas quanto mais digital a gente fica, mais desenvolve algum item ou alguma paixão sobre algo que é zero digital, ou ligado à forma e uma habilidade que gera uma relação diferente e uma paixão. O vintage, né, o retrô, várias coisas que a gente está vendo agora, que é cool, é legal e tal. Eu acho que tem uma conexão aqui com uma busca de elementos primários e uma busca de fontes primárias, que eu acho que também, quanto mais potente fica o digital, mais isso aqui também cresce. O que significa se você é um fotógrafo num mundo onde todo mundo tem um celular com uma câmera que funciona super bem com luz do dia e você tem N filtros que você pode fazer várias edições e todo mundo está no Instagram? Ou se você faz música, ou se você escreve e vive disso, né? Então acho que tem um papel fundamental que as marcas podem fazer também de celebrar a sua maestria. Qual que é o elemento mais primário e genuíno daquilo que você faz? E como que você efetivamente pode celebrar isso que você faz diferente. Amplifique o valor que você entrega para as pessoas e use o digital para isso. Está perto de acabar meu tempo, eu vou ser muito rápido nesse exemplo e eu vou falar da Nike. Eu vou falar da Nike que a essência da marca dela e o que ela acredita é que se você tem um corpo, você é um atleta. O que ela comunica era o Just Do It e agora é o Encontre a sua grandeza, né? O Find Your Greatness. Isso é o que ela comunica. Mas o que ela acredita, a essência dessa marca é se você tem um corpo, você é um atleta. Ela aproveitou o digital para desenvolver produtos em parceria com a Apple para te ajudar a treinar, para te ajudar a motivar. Para ajudar as pessoas a te motivarem se você compartilhar que você está correndo. Ela criou uma pulseirinha, um wearable, para que independente do esporte que você faça, você possa ver o quão ativo você é. Porque se você tem um corpo, você pode ser um atleta. E ela cria todo um ecossistema de valor através do digital, através de todas as soluções que ela cria. Quem quiser pode dar uma olhada no case do FeelBand, fala um pouco sobre isso. O case que foi para Cannes, acho que em 2011 ou 2012, quando eles ganharam o Titanium com o FeelBand. E ele fala exatamente sobre a criação de um ecossistema de valor. By the way, eles começaram e são uma empresa de vender tênis, né? Você vende tênis e você está fazendo tecnologia. Mas você não está fazendo tecnologia para ser geek ou para ser legal. Você está fazendo por um objetivo de crença que você quer efetivamente ampliar o valor que você entrega para as pessoas. E aí teve algum concorrente deles, eu acho que foi a Under Armour, que foi lá e comprou 2 aplicativos que tem milhões de pessoas que usam, porque como ela não desenvolveu, ela foi lá e está comprando, porque ela está achando que é importante. Então está fazendo um movimento de Me Too, né? Meio que a Nike fez e deu certo, então vamos fazer também. Eu não sei se eles estão entendendo muito bem o contexto. Pode ser que tenha uma estratégia por trás super bacana, mas a gente ainda não sabe porque eles ainda não fizeram. E aqui, por último, eu vou falar de coragem. Saiu um artigo do Marcelo Serpa
na capa da minha mensagem dessa semana falando exatamente disso aqui. Está faltando coragem no Brasil, mas está faltando lá fora também, mas acho que principalmente aqui. Cada vez mais está todo mundo querendo play safe, né? Então, assim, é uma preocupação mais em não perder do que em ganhar. E automaticamente, dessa forma, você toma decisões que são sempre muito confortáveis. E você vai ser mediano na tua execução. Da forma que você vai tentar construir marca, da forma que você vai tentar ser relevante, da forma que você vai construir uma história que ela, de fato, te torna um vencedor. E aí vai dar coragem. Então, eu acredito que as marcas, além disso tudo, elas precisam ter um olhar sobre budget, efetivamente, e olhar quantos por cento, 5, 10, 15, que seja, ela efetivamente vai deixar para projetos que são arrojados. E eles são, it's okay to fail. Não tem problema se der errado, porque pelo menos a gente está tendo coragem de tentar. E se a gente acertar, pode dar muito certo. É isso, obrigado.